Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, no que se refere a esse decreto número 11, de iniciativa da mesa diretora, de autoria no caso, que atende um requerimento assinado por 6 vereadores, pela vereadora Tânia, pelo vereador Henrique, pelo vereador Edson, por mim, pelo vereador Alfredo e vereador Eliane, e que trata justamente, no nosso ponto de vista, do retorno de 9 para 11 cadeiras em Piraí do Sul, e essa primeira votação se daria no dia de hoje. Então nós, conversando com todos os vereadores que assinaram o requerimento, dos 6 vereadores, 4, o Edson Staro, a vereadora Tânia, o vereador Alfredo e eu, resolvemos apresentar neste plenário o seguinte requerimento. Requerimento número 228/2011. Excelentíssimo senhor Dalney José Maciel Bueno, presidente da Câmara Municipal de Piraí do Sul. Os requerentes abaixo assinados, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, lei orgânica do município e regimento interno dessa Casa de Leis, considerando a apresentação do requerimento número 210, assinado por estes requerentes abaixo nominados, que pedia que fosse colocado em tramitação a proposição para ser discutido e votado sobre o número de cadeira desse legislativo para a próxima legislatura, considerando que, apesar de entenderem que o maior número de vereadores aumentaria a representatividade do povo junto ao poder público, mas entendendo que neste momento a população se coloca contrária a tal proposição, requer-se a seja retirado de pauta o decreto legislativo 011 de 2011. Nesses termos, pede deferimento, Piraí do Sul, Sala de Sessões, 31 de outubro de 2011, assinam Maricelso Ribeiro, Alfredo Prestes Miléu, Edson Antônio Staron e Tânia Regina Dátola de Mello. E diante desse requerimento, senhor presidente, peço licença para fazer o esclarecimento, eu como vereador, sobre o seguinte. Diante da postura da mídia e na defesa da instituição Câmara de Vereadores, eu me sinto na responsabilidade de fazer o seguinte esclarecimento. O cientista político, senhor Lidmar José Araújo, que é a favor do aumento de cadeira no legislativo, ele afirma que está havendo uma falta de confiança dos eleitores nos políticos. Em Piraí do Sul, o retorno de 9 cadeiras aumentaria em 2 a representatividade da população na Câmara de Vereadores. No entanto, é preciso deixar claro aos eleitores que as cadeiras legislativas elas devem ser ocupadas por políticos comprometidos com os interesses da maioria da população, pois quem vota é o eleitor, que deve qualificar cada vez mais o seu voto, pois o voto não tem preço, ele tem consequências. Afirma ainda o referido cientista político que outro fato interessante é que, com o passar do tempo, os eleitores não recordam qual foi o político que ganhou seu voto na última eleição, principalmente para deputado e senador. Pesquisas e manifestações têm demonstrado que a população não está satisfeita com o trabalho realizado pelos ocupantes das cadeiras no Poder Legislativo, não só aqui em Piraí do Sul, mas no Brasil. Essa contrariedade generalizada, também no Brasil e em Piraí do Sul, pelo aumento do número de cadeiras na Câmara de Vereadores, o que demonstra? Demonstra o desinteresse dos brasileiros quando o assunto é política. É nesta hora que nós entendemos que a força que a mídia tem deveria ser a favor do esclarecimento e do convencimento do voto consciente e responsável. Infelizmente, não é isso que nós temos visto principalmente nas páginas dos jornais que circulam em nossa cidade. Não vejo em destaque nada escrito sobre a importância da instituição Câmara de Vereadores. Pois tudo que o prefeito planejar e pretender
executar, tem que ter a autorização dos vereadores. O que temos visto na mídia é: veja quem vota contra a vontade popular. Eu não concedi entrevista, tenho a impressão que alguns vereadores também não, mas os jornais escrevem o que bem entendem nessa mídia sensacionalista, demagógica e populista, que perde uma grande oportunidade de dizer à população o quanto é importante a instituição Câmara de Vereadores, que é a voz e a vez do povo. E quanto mais povo representado no Poder Legislativo, mais força o povo terá. Se a avaliação do trabalho do vereador é tão ruim quanto dizem, é sinal que a participação do povo na política é ainda pior, porque o Poder Legislativo tem a cara do povo que os elegeu. Nós somos a cara do povo. Eu fico indignado quando pessoas usam a internet para fazer declarações do tipo: se 9 já não fazem muita coisa, imagine 11. Vai ser só para aumentar mesmo. Eu vou gritar para diminuir as cadeiras que já tem. Absurdo, não possuem competência os 9 que estão lá e ainda querem aumentar. Na verdade, não precisa de nenhum, só precisa do prefeito. O prefeito já bastava. Tem mais é que diminuir o número de dias. Eu pergunto aos senhores vereadores que estão aqui presentes: Vossas Excelências concordam com esses comentários ditos na internet? Eu não concordo. Por que eu não concordo? Eu fico indignado, eu fico revoltado, porque eu tenho orgulho de ser vereador. Eu tenho orgulho de ter obtido 530 votos gratuitamente. Eu tenho orgulho de ficar horas a fio estudando e pesquisando, buscando assessoria do setor jurídico, do contábil, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para fazer bem esses requerimentos que eu tenho apresentado aqui. Fazer bem as indicações. Ter uma posição firme na hora da votação. Eu tenho orgulho de ser autor de leis que tratam da prevenção das drogas, coíbem a bebedeira em logradouros públicos, incentiva a cidadania através da Câmara Mirim. E também tenho orgulho de lutar pelo transporte coletivo dos estudantes, técnicos e universitários, e tenho orgulho de todas as outras lutas que eu tenho feito nessa Câmara. Por isso eu não aceito que a instituição Câmara de Vereadores seja desqualificada, apenas porque neste momento se discute o retorno de 9 para 11 cadeiras. Não será o número de cadeiras que vai desqualificar ou qualificar a instituição Câmara de Vereadores. O que está em jogo é se vale a pena ou não ter mais 2 do povo na Câmara. Não consigo ser hipócrita de forma alguma. Eu não pretendo levar vantagem ou desvantagem com esse debate. Apenas eu não posso perder a oportunidade de dizer a todos que a instituição Câmara de Vereadores merece respeito. E o respeito começa com a mídia, orientando o eleitor a escolher com ética e responsabilidade os representantes que ocupam as cadeiras nesse Poder Legislativo. Diante do exposto, senhores vereadores e vereadoras, eu tenho a plena consciência que mais 2 cadeiras aumentaria a representatividade do povo nessa Casa Legislativa. Da mesma forma, eu tenho a consciência que parcela da população, infelizmente, ainda não percebeu essa vantagem. Tenho também a certeza que a intenção de uma parte dessa mídia não é de esclarecer. Pelo contrário, é confundir a cabeça do eleitor. Considerando ainda esse decreto legislativo número 11, de autoria da mesa diretora da nossa Câmara Municipal, esse decreto não tem a concordância do nosso presidente, não tem a concordância do nosso vice-presidente e do segundo secretário. Eu entendo que o mais acertado, o mais coerente seja realmente a retirada da pauta desse decreto legislativo. O tempo
tempo dirá, num futuro muito próximo, que muitos irão sentir falta de mais dois do povo que poderiam representar melhor a comunidade nessa Casa Legislativa. Finalmente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, temos que continuar sempre em busca da nossa independência, que jamais deverá de ser subordinada ou vinculada à Prefeitura. A Constituição Federal, a lei orgânica, o regimento interno desta Casa, as instruções normativas do Tribunal de Contas, a legislação eleitoral nos dá a autonomia e a liberdade para legislar, para fiscalizar e julgar as contas do prefeito. Se parte da mídia não nos considera, se não nos respeita, se não nos valoriza, a instituição Câmara de Vereadores, cabe a nós nos fazer respeitar. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhoras vereadoras, obrigado.